Imagine um mamífero que passou 2 milhões de anos sendo selecionado por um critério único. Não o mais rápido, não o mais forte, não o mais resistente ao frio. O critério era outro. Quem conseguia responder no momento crítico. A presa está cansada, entrou em colapso térmico, está parado, ofegando. E agora vem o momento que define se a caça funcionou ou não. Não se trata mais de resistência, é o instante fundamental da potência, agora, imediato. Quem acessa energia rápida nesse momento come. Quem depende de vias lentas chega tarde. O carboidrato não é uma invenção da nutrição esportiva moderna, é uma solução que o metabolismo humano encontrou há muito tempo. Entender por que ele existe e de onde vem essa preferência fisiológica é o único jeito de usar esse substrato de forma inteligente. Este é o substrato, a história científica do carboidrato no esporte humano do início ao presente. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. Vamos começar com um modelo, um dos mais citados quando se fala de evolução humana e movimento. É chamado caça persistente e ele é elegante. A ideia central é bem simples, o ser humano não era o animal mais rápido nem o mais forte da savana africana. Um guepardo nos deixa para trás em segundos, um leão nos derruba sem esforço, um bisão nos esmaga só com o peso. Mas nenhum desses animais consegue fazer o que nós conseguimos. Nós conseguimos sustentar movimento por horas. A hipótese da caça persistente, desenvolvida por pesquisadores como Daniel Lieberman e Dennis Bramble, propõe que nossos ancestrais usavam exatamente essa vantagem. Em vez de perseguir uma presa em velocidade máxima por alguns segundos, eles perseguiam por horas, em velocidade moderada, em ritmo sustentável, esperando que a presa, que era incapaz de suar eficientemente, entrasse em colapso por hipertermia. E esse modelo explica muita coisa sobre nossa biologia. Explica porque temos glândulas sudoríparas muito mais densas que a maioria dos mamíferos. Explica porque temos tendão de Aquiles, essa estrutura elástica que armazena e devolve energia mecânica a cada passada e os chimpanzés não têm. Explica porque temos nádegas grandes, um mecanismo de estabilização do tronco em movimento que outros primatas não precisam. Explica também porque nossa respiração se desacopla do ciclo de passos, que é diferente de quadrúpedes que respiram uma vez a cada passada. Em resumo, o modelo da caça persistente explica porque somos muito bons em endurance de base. Explica nossa economia energética, nossa eficiência na oxidação de gorduras, nossa capacidade de manter ritmo por longo tempo. Se você colocar um ser humano numa esteira e pedir que ele caminhe por 6, 8, 10 horas, com alimentação e hidratação adequada, claro, ele consegue. Isso é absolutamente extraordinário comparado com a maioria dos outros mamíferos. Então, o modelo funciona, ele tem suporte anatômico, tem evidências arqueológicas, tem lógica evolutiva sólida. Mas isso narra apenas metade da história. E a outra metade é onde as coisas ficam realmente interessantes. Pensa comigo no cenário da caça persistente. Você está rastreando o gnu há 4 horas, o sol está alto, a savana está quente, você manteve o ritmo, ele cansou, ele está parado, instável. E o que vem agora não é mais um trote. O que vem agora é uma aproximação em velocidade máxima, uma decisão rápida sobre o ângulo de ataque, um arremesso preciso de uma lança, uma batalha curta, intensa e cara.
em que cada segundo tem um custo metabólico altíssimo. E em provas de qualquer escala, uma briga por território, uma fuga de um predador que surgiu de surpresa, um carregamento de peso até o acampamento, havia sempre esses momentos em que a eficiência elegante não era suficiente, momento em que o sistema precisava de potência máxima agora. Esse é o ponto que o modelo da caça persistente, na versão simplificada que circula no discurso popular, tende a omitir. Ele foca no trote longo, no estado de equilíbrio, na oxidação de gorduras. E essa parte é real e importante, voltaremos a ela muitas vezes ao longo dessa série. Mas o corpo humano não evoluiu para operar em um único registro de intensidade. Ele evoluiu para operar em dois. E a questão relevante não é qual dos dois é o registro correto, é entender para que serve cada um e o que cada um exige como combustível. Quando a intensidade é baixa a moderada, o trote da caça persistente, o metabolismo usa preferencialmente gordura. A gordura é o substrato de baixa potência, alta capacidade. Um ser humano com 70 quilos carrega entre 80 e 100 mil quilocalorias armazenadas como gordura. Em teoria, combustível suficiente para semanas de atividade moderada. O problema da gordura é a taxa de entrega. Para oxidar gordura, o organismo precisa de oxigênio, muito oxigênio, e à medida que a intensidade do exercício sobe, a demanda supera a capacidade de entrega aeróbica. Nesse ponto, o sistema muda de combustível. Entra o carboidrato. Glicogênio muscular, glicose circulante, substratos que podem ser degradados muito mais rápido do que a gordura e que, em condições de esforço máximo, são praticamente os únicos que conseguem fornecer energia na taxa que o músculo exige. Números concretos. A via glicolítica, a via de degradação rápida de glicose, consegue produzir ATP a uma taxa até 2 vezes a taxa máxima da via oxidativa de gorduras. Isso não é uma diferença marginal, é a diferença entre um motor de corrida e um motor de cruzeiro. E o segundo ponto relevante, o carboidrato pode ser degradado tanto com quanto sem oxigênio, aerobicamente e anaerobicamente. A gordura não tem essa flexibilidade. Sem oxigênio suficiente, a oxidação de gordura simplesmente para. Isso significa que em esforço máximo, o momento do arremesso, da fuga, da luta, o carboidrato não é apenas mais eficiente. Ele é o único que funciona. Então temos um sistema desenhado para 2 modos de operação. Modo cruzeiro, intensidade baixa moderada, gordura como substrato principal. Modo potência, intensidade alta máxima, carboidrato como substrato indispensável. E os 2 modos não são alternativas rivais, são complementares, são arquitetura. Vamos entrar um pouco mais fundo na fisiologia. Não vou transformar isso numa aula de bioquímica, mas há uma estrutura conceitual que vale entender, porque sem ela, muito do que discutiremos nos próximos episódios não faz sentido completo. O metabolismo energético humano tem 2 grandes vias de produção de ATP. ATP é a moeda energética da célula, é o que o músculo gasta para contrair. A primeira via é a oxidação aeróbica, acontece dentro das mitocôndrias. É uma cadeia longa e eficiente, substrato entra, oxigênio é consumido, ATP sai em quantidade. Gordura e carboidrato podem alimentar essa via, proteína também em menor escala. A vantagem: alta produção total de ATP por molécula de substrato. A desvantagem é lenta, demora para escalar com a demanda. A segunda via é a glicólise anaeróbica. Acontece no citoplasma da célula, é mais curta, mais rápida e não precisa de oxigênio. Mas ela só usa glicose ou glicogênio como precursor. E ela produz muito menos ATP por molécula do que a via aeróbica. A troca é velocidade por quantidade. O subproduto da glicólise anaeróbica intensa é o lactato. Por muito tempo,
Esse foi o vilão da narrativa popular, o responsável pela sensação de queimação muscular, pela fadiga. Mas a ciência dos últimos 30 anos mudou completamente essa interpretação. O lactato não é lixo metabólico, ele é um substrato. Ele é transportado para outros tecidos, outros músculos, o coração, o cérebro, onde é usado como combustível. E a queimação muscular que você sente durante o esforço intenso não é causada pelo lactato em si, é causada pela acidose, pela queda de pH que acontece em paralelo ao processo de glicólise intensa. Esse detalhe é importante porque ele muda como você interpreta o esforço intenso. Não é o lactato que está te destruindo, é um sistema operando no limite de sua capacidade de tamponamento ácido. E esse limite pode ser treinado e é treinado em atletas de elite. Agora vem o ponto que conecta a bioquímica com a estratégia. Em intensidade moderada, a intensidade do trote da caça persistente, o organismo pode misturar os dois substratos. Usa gordura como base, usa carboidrato para cobrir os picos de demanda dentro desse estado moderado. À medida que a intensidade sobe, o mix muda, menos gordura, mais carboidrato. Até que em intensidade máxima, o carboidrato domina completamente. Existe um ponto nessa escala que os fisiologistas chamam de limiar de troca respiratória. É o ponto em que a produção de CO2 começa a superar o consumo de oxigênio de forma desproporcional, indicando que a via anaeróbica entrou como protagonista na produção de energia. Acima desse ponto, a gordura não consegue mais cobrir a demanda. O carboidrato assume. E aqui está o problema que essa série vai explorar em detalhe. As reservas de carboidrato são pequenas. Um ser humano bem alimentado tem entre 400 e 600 gramas de glicogênio armazenado, a maior parte nos músculos, o restante no fígado. Em calorias, isso representa entre 1.600 e 2.400 quilocalorias, comparado com os 80.000 a 100.000 quilocalorias de gordura, é uma diferença de 40 vezes, colossal. Gordura, enorme capacidade, baixa taxa de entrega. Carboidrato, pequena capacidade, alta taxa de entrega. Essa assimetria é o coração de toda a nutrição de endurance. É ela que explica por que, ao longo de décadas, pesquisadores, nutricionistas e atletas brigaram tanto sobre qual substrato usar, quando usar e quanto usar. A resposta, como veremos ao longo dessa série, não é tão simples quanto qualquer extremo sugere. Nem o carboidrato é desnecessário, nem a gordura é o combustível milagroso. O que existe é uma arquitetura. E a arquitetura não se simplifica sem custo. Voltemos ao cenário evolutivo por um momento. Pensa na lógica de seleção natural. Se o critério de sobrevivência incluía os momentos críticos, a luta, a fuga, a captura, então qualquer variação genética que melhorasse a capacidade de mobilizar energia rápida tinha a vantagem de sobrevivência. Mas aqui está a nuance que a narrativa popular geralmente perde. Mobilizar energia rápida não significa ter um tanque enorme de carboidrato. Significa ter um sistema capaz de acessar o que tem rapidamente quando precisar. Dois aspectos diferentes: capacidade de armazenamento, é o tamanho do tanque, e taxa de mobilização, é a velocidade da bomba. O treinamento aeróbico crônico, o tipo de treino que ocupa a maior parte do tempo de qualquer atleta de endurance, melhora principalmente a eficiência da via oxidativa, melhora a capacidade de usar gordura, melhora a economia energética, expande o volume mitocondrial. Mas, por si só, não garante que o sistema esteja pronto para os momentos de alta intensidade. Para isso, o carboidrato precisa estar disponível. E as enzimas da glicólise precisam estar afinadas.
Um atleta que treina exclusivamente em baixa intensidade, com baixa disponibilidade de carboidrato, pode se tornar uma máquina eficiente de cruzeiro, mas vai comprometer sua capacidade de operar em registro de alta intensidade. E na competição, seja ele um 5K, uma maratona, um Ironman ou uma prova de ciclismo, os momentos críticos sempre aparecem. A escalada, o ataque do adversário, o sprint final, esses momentos decidem provas. E nesses momentos, quem tem carboidrato disponível e o sistema treinado para usá-lo com eficiência tem uma vantagem real. Esse é o argumento evolutivo para o carboidrato. Não é que ele seja superior como substrato em todas as situações. É que o ser humano evoluiu em um contexto que exigia 2 registros de operação metabólica. E o carboidrato é o combustível indispensável no registro de alta intensidade. Tirar o carboidrato da equação não torna um atleta mais eficiente. Torna mais eficiente uma faixa restrita de intensidade, com custo potencial em tudo que está acima dessa faixa. Nos próximos episódios, vamos ver essa lógica se desdobrar em ciência experimental. Vamos ver os experimentos que provaram e os que questionaram cada parte desse argumento. Vamos entender como o campo chegou onde chegou e ainda existem perguntas abertas. A história do carboidrato como substrato esportivo não começa em um laboratório de nutrição, começa em Paris, em 1855, com um fisiologista que estava estudando outra coisa completamente. Claude Bernard não estava interessado em atletas, estava interessado em um problema muito mais fundamental, como o organismo animal regula a glicose circulante. O que ele descobriu, quase por acidente, foi que o fígado não apenas processa a glicose, ele fabrica, ele armazena, ele distribui sob demanda. Essa descoberta, que ele chamou de glicogênio, levou décadas para chegar ao contexto esportivo, mas sem ela não existiria biópsia muscular, não existiria carbo loading, não existiria gel de corrida. No próximo episódio, o fígado que mudou tudo, Claude Bernard, Paris, 1855. E a pergunta que levou 110 anos para encontrar sua resposta prática. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério. Porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina. Nos vemos no próximo episódio.